Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadores. Para nós do Movimento Sul é Meu País, é uma satisfação poder estar hoje aqui em Caçador, na Câmara Municipal, poder falar um pouquinho sobre o Movimento Sul é Meu País e o que se busca com esse projeto, qual é o intuito desse projeto e as razões que fazem esse movimento estar aí crescendo a cada dia. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Movimento Sul é Meu País. O Movimento Sul é Meu País é uma associação privada sem fins lucrativos que ele tem com um único objetivo, viabilizar a emancipação política e administrativa do sul do Brasil em uma nação próspera e soberana de uma forma pacífica e democrática. Pode seguindo. Essa fundamentação, a legalidade do movimento, o movimento está extremamente legalizado, tem CNPJ, ele está devidamente registrado conforme as leis vigentes no cartório de registro de pessoas jurídicas com sede nos 3 estados. Isso está registrado na nossa Carta de Princípios dentro do movimento junto com o Estatuto. Pode seguir. A nossa Carta de Princípios, ele nada mais é do que um documento, gente, junto com o Estatuto, onde norteia, onde baliza as nossas ações do movimento, buscando ele ser organizado, disciplinado e democrático. E uma das razões muito que a gente defende é esse artigo aí que está dentro do Estatuto e da Carta de Princípios. Somos contra qualquer forma de discriminação, seja ela ideológica, religiosa, sexual, cultural ou social. Pode seguir. Na fundamentação jurídica, nós temos amparo aí, gente, na Constituição de 88, no artigo 4º, no item 3, que nos dá esse direito da autodeterminação. E o movimento respeita muito as leis vigentes desse país. Tá? O artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União, ela é indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito. E é nisso que a gente se embasa, nesse Estado democrático de direito, onde esse mesmo Estado nos dá esse direito de buscar uma nova pátria. No artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí temos os itens 4º, 6º, e aí vai, que é o direito à liberdade de pensamento, direito de organização para expressar e divulgar o nosso pensamento. O Brasil é signatário da lei Resolução 1514 da ONU, aonde diz: todos os povos têm direito à livre determinação e, em virtude desse direito, determinam livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Como eu falei, o Brasil é signatário dessa resolução e de outros estados e de outros tratados semelhantes. Isso está nos artigos da nossa própria Constituição, que nos dá essa liberdade. Vamos falar um pouquinho agora com relação ao crescimento de países no mundo todo. Em 1914, nós tínhamos em torno de 62 países. Em 46, já pulou para 74. Em 99, 193 países. E hoje a gente já tem, em 2013, em torno de 210 países. Hoje já se compõe em torno de 219 no ano de 2016. Isso, em média, 3 países a cada 2 anos estão se formando. Existem hoje mais de 100 movimentos separatistas espalhados pelo mundo. Os mais atuais agora são o Texas e o Havaí. E até o final do século poderemos aí ter mais de 400 países. Tá? Montenegro é um que se separou faz uns 10 anos. Catalunha agora em 2017 também já foi aprovado a secessão deles com a Espanha. Veneza é um outro. Montenegro, para quem não sabe, é um paizinho resquício da antiga União da Iugoslávia, onde ele se formou junto com a Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro resolveu separar da Sérvia. Como que eles fizeram isso? De forma plebiscitária, quando 55, 54, algumas coisas aí, o povo resolveu separar. Por que a gente coloca Montenegro? Para vocês terem uma noção do tamanho do que é esse país. Montenegro tem uma área de pouco mais de 13 mil quilômetros quadrados.
Para vocês terem uma comparação, Santa Catarina, que já é considerado pequeno perante o Brasil, tem uma área de 97 mil quilômetros quadrados. Então, Montenegro caberia dentro de Santa Catarina umas 7 vezes aí. População de Montenegro não chega a 1 milhão de habitantes. Então, para vocês verem que os países estão ficando cada vez menores e sendo mais fáceis de administrar. Pode seguir. Um dos fatores que leva também o movimento ao sul é meu país são os políticos, onde nós temos aí um total desrespeito à Constituição, que diz todos somos iguais perante a lei. A única forma que nós somos iguais é na hora do nosso voto, que o meu voto aqui de Santa Catarina vale o mesmo voto que um do Acre. E aí a gente vê que essa representatividade de verdade é uma farsa. O Acre compõe aí 500 mil eleitores, 3 senadores. São Paulo, 32 milhões de eleitores, 3 senadores. Santa Catarina, 4 milhões e 800, 3 senadores. Quando um senador precisa levantar para defender o seu estado, Santa Catarina precisa em torno de 1,5 milhão de pessoas atrás dele que representa esse senador. Ele tem o mesmo peso que um senador do Acre. Então essa discrepância, essa injustiça que tem com esse povo sulino é um dos fatores. Vamos supor que nós aqui do Sul, os três estados se unissem. E a gente sabe que isso também é um pouco difícil. Os 9 senadores resolvessem tudo que vem para cá aprovar. Só o Nordeste compõe 9 estados, são 27 senadores. Você acha que fatores políticos nós teríamos força de representatividade dentro do Senado Federal? Isso de verdade, isso precisa ser mudado. Isso é uma farsa que está aí e vocês podem acompanhar. Isso não é invenção do movimento sobre o meu país, não. Pode seguir. Outro fator aí bem gritante é a desigualdade entre os estados. Nós pegamos o Maranhão e Santa Catarina. População do Maranhão, 6 milhões de habitantes. População de Santa Catarina, 6 milhões. A área territorial do Maranhão, 331 mil quilômetros quadrados, Santa Catarina, 95. Maranhão produziu de imposto em 2014 6 bilhões e 700 milhões. Santa Catarina produziu 45 bilhões. Retornou para o Maranhão 15 bilhões. Eles tiveram um lucro aí de 8 bilhões. Santa Catarina voltou uma migalha de 7 bilhões. Nós fomos afanados pelo governo central, por Brasília, em torno de 37 bilhões. E isso acontece todos os anos. Aonde que está faltando dinheiro? Está faltando aí, vocês estão brigando, o prefeito sai daqui de Pirizinho buscar dinheiro em Brasília para fazer uma creche, para fazer uma escola, para fazer uma reforma. São esses dados que nós, o povo sulino, está na hora de nós começarmos a indagar e buscar o verdadeiro valor do que nós produzimos, do que é mandado, e esse governo central, centralizador, chamado Brasília, não dá satisfação para a nossa população. Tá? A gente vê aí nos postos de saúde essa vergonha de uma pessoa ficar aí 2, 3 anos para fazer um exame, uma cirurgia, as escolas sucateadas, a segurança uma vergonha danada, as pessoas sem condições de trabalho. Vamos seguir?